Olá, meus amigos, aqui é a pastora Karina com vocês. Mais uma vez estamos juntos na série Orando os Salmos, momento devocional do dia em que nos unimos aqui para refletir na palavra de Deus, para orarmos juntos. Como você pode perceber, eu ainda estou recuperando a minha voz, mas não vamos parar não. Vamos seguir firme e forte aí, construindo conhecimento, crescendo, agregando conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas. Desde já, aproveita e se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você quer abençoar neste dia. Já chama quem está pertinho, seus amigos, seus parentes, para refletirmos juntos aqui no Salmo de número 4. Hoje nós vamos iniciar um novo Salmo, vamos para o Salmo de número 4. Então convida todo mundo aí para esse momento devocional do dia. Nós vamos refletir aqui em 3 versículos, esse é um salmo muito rico, e nós vamos orar pela tua vida, por todas as pessoas que estiverem unidas em fé aí junto com você. Amém? Vamos à leitura do Salmo 4. Diz assim o salmista, olha: ouve-me quando eu clamar, ó Deus, Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar ou quando eu invocar, em algumas traduções. Meus amados, Salmo 4 é um salmo de Davi. As pessoas às vezes imaginam que todos os salmos foram escritos por Davi. No decorrer da nossa jornada, da nossa série, você vai perceber que sim, muitos salmos foram escritos por Davi, mas existem também outros escritores, outros compositores que participaram na elaboração aqui, na formação desse livro maravilhoso de cânticos, que são os salmos. E a maior riqueza é que todos inspirados pela divina revelação, todos inspirados pelo Senhor. E um detalhe muito enriquecedor é que cada vez que nós passarmos por um salmo, nós vamos comentar a sua autoria e detalhes interessantes que possam agregar ao seu conhecimento e edificar a sua vida. Amém? O Salmo 4, então, o Salmo de Davi, e é também o primeiro salmo da coleção a ter instruções musicais para o músico-chefe. E o salmista, aqui no Salmo 4, você lendo o conteúdo, aqui colocado pelo salmista, você vai perceber uma semelhança com o Salmo 3. Veja, já desde logo no verso 1, o salmista está fazendo um clamor ao Deus de justiça. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus, da minha justiça. Você lembra que lá no Salmo 3, o salmista está enfrentando aquela batalha com o próprio filho, o Absalão, E aqui, a redação do Salmo 4 continua nos dando a ideia de lutas, de guerras, enfrentamentos, confrontos, Toda vez que nós ouvimos isso na palavra de Deus, logo nós criamos um paralelo, porque neste mundo que nós vivemos também, nós cotidianamente enfrentamos lutas, enfrentamos aflições. Mas o que nos consola, João 16:33, Jesus disse assim, está escrito lá: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Veja, Jesus não está pedindo qualquer ânimo, ele está qualificando esse ânimo. Tende bom ânimo. Eu diria a você que o bom ânimo é aquela força que só pode vir do Pai Celestial. Se nós tentarmos viver na força do braço da nossa carne,
se nós tentarmos viver o nosso dia a dia, apoiado nas nossas emoções, que são tão vulneráveis, apoiados, né, nas nossas motivações, nós vamos viver entre os altos e baixos, muitos baixos. Porque somente em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O ser humano, ele é vulnerável. Agora, em Jesus, nós recebemos essa dádiva, essa bênção. Fomos feitos templos do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, milagrosamente, Ele pode vir habitar em nós. Seres tão frágeis, tão vulneráveis, né? Se você olhar pela lógica, você fala impossível. Mas o Pai, através do Filho, criou uma forma. E hoje nós podemos ter Emanuel, Deus conosco. Mais do que isso, nós podemos ter, mais do que ter Jesus ao nosso lado, nós podemos ter Jesus dentro de nós. E a presença de Jesus é que vai produzir o bom ânimo, que é um ânimo que está muito acima do ânimo humano. Se depender do ânimo humano, as pessoas um dia estão animadas, outros dias desanimadas, e muito mais desanimadas do que animadas, não é verdade? Agora, quando Cristo habita em nós, mesmo naquele dia em que não existe ânimo humano, não existe força própria, há algo que vem de dentro de você, inexplicavelmente, né? Você não consegue explicar. Uma força que brota, que te faz levantar, agradecer, ir para o trabalho, desenvolver o seu dia, fazer as suas tarefas. Esse é o bom ânimo que vem do céu. Caso você não tenha esse bom ânimo, caso você esteja vivendo esse momento calamitoso de completa falta de ânimo, abra seu coração para Jesus nessa noite. Abra seu coração para a palavra de Deus. Diga assim para Ele nessa hora: Jesus, vem, entra no meu coração, seja meu Senhor, seja meu Salvador. Procure uma igreja mais próxima. Procure se alinhar com a palavra. Você vai sentir esse ânimo fluindo e brotando e te sustentando. É o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Veja, isso movia o salmista. Por isso aqui ele está clamando ao Senhor, Deus de justiça. No verso 1 ele demonstra que ele está o quê? Muito aflito. Estava aflito, diz ele. Essa colocação do salmista nos traz a ideia de que ele ainda está cercado. Lembra que no Salmo 3, o salmista fala de um cerco que os inimigos faziam? Aqui no 4, quando ele diz estava aflito, ele continua nos dando a ideia de que esse cerco está resistindo. Mas ao mesmo tempo, ele está reconhecendo e dizendo para o Senhor: ampliaste-me quando eu estava aflito. Ou seja, nesse momento de aflição, o Senhor vem em resposta. A ideia que nós temos é o salmista dizendo: o Senhor veio em resposta e fez para mim um lugar espaçoso. Você já imaginou o que é isso? Naquele momento de aflição, de aperto, receber de Deus um lugar espaçoso. Você quer ver um exemplo rápido? Os apóstolos estão com Jesus no barco, os discípulos. O mar se agiganta, o vento bate, a água começa a entrar no barco, os discípulos vão tirando a água como podem, mas não conseguem suprir, né, aquela demanda, a água entrando muito mais do que eles podiam tirar. E eles então vão até Jesus que dormia na popa e dizem: mestre, mestre, não te importa que pereçamos. Naquele instante Jesus se levanta, faz a tempestade se acalmar, o vento calar, e se fez bonança. Olha aí, naquele
instante de aflição, Jesus traz o quê? Uma largueza, um lugar espaçoso. E assim é a ação de Deus no meio das nossas lutas. Quem sabe você está enfrentando adversidades, se sentindo tão apertado. Mas essa noite vamos clamar juntos a Deus e você continuará clamando. Ele vai te dar um lugar espaçoso. Ele vai te dar escape. A palavra de Deus nos assegura que Ele não permite a prova ou a luta sem trazer junto o escape. O Senhor te dará escape. A colocação do salmista ampliaste-me ainda nos dá uma ideia de uma ação concluída, de algo que Deus fez e completou. E isso trazia para o salmista uma confiança de que Deus iria resgatá-lo por completo daquela situação. A gente ouve muito uma frase, né? As pessoas dizendo assim: Deus que começou a boa obra, Ele irá completar. E essa é uma grande verdade. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, muito além do que pedimos ou do que pensamos. Quando nós estamos num lugar de aperto, de aflição, é difícil imaginar como será. Mas o que pode te dar força é você se lembrar de outros momentos de aperto, de outros momentos de aflição, onde o Senhor já te visitou. Em outros momentos de aflições, onde Deus já te visitou e trouxe um lugar espaçoso. É o mesmo Deus. Hebreus 13:8, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo Senhor. Ele trará largueza, Ele trará um lugar espaçoso. Não desista, persista, permaneça firme. Perto está a tua vitória. Veja, essa questão do tempo, o salmista também coloca aqui. De suportar o tempo que dura a tribulação, o tempo que dura a prova, né? Verso 2 ele fala exatamente sobre isso. Né? Por quanto tempo, né, tornareis a minha glória em vergonha? Ele chama filhos dos homens, por quanto tempo tornareis a minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade? E essa questão do tempo, né, ela remete a essa preocupação que temos com a duração de uma situação, principalmente uma situação difícil. Né? Nós ficamos, por vezes, ansiosos. Quando é que acaba essa luta? Quando é que termina essa situação? Quando é que se fecha esse ciclo aqui na minha vida? E aqui o salmista também, por um instante, ele faz essa colocação. Quando ele fala dos filhos dos homens, nós temos ideia que ele fazendo referência a pessoas influentes, de alta posição na época. Então veja, ele estava enfrentando uma perseguição muito forte, severa, por parte de pessoas de alta posição, de influência. Aquela verdadeira luta, né? Davi e Golias, né? E aqui era realmente o próprio Davi enfrentando mais um evento na sua vida. Mas por que eu estou remetendo aqui a sua memória ao confronto Davi e Golias? Pequenino menino, inexperiente, né? Contra o gigante, bem treinado, escolado, aonde qualquer pessoa olhando pela lógica humana diria: não tem chance, esse menino não tem chance. Como o rei disse, né? Como o próprio exército de Israel olhando, imaginou os irmãos de Davi no exército dizendo: nosso irmão vai perecer. Mas Davi não dependia da fé de ninguém à sua volta. Davi tinha fé suficiente. É necessário que a sua fé seja suficiente. Se falta-lhe fé, busque mais a palavra. Porque a própria Bíblia nos orienta que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Busque mais a palavra, fortaleça a tua fé. Eu dizia ainda
No nosso encontro de ontem, lá no episódio 2 do Salmo 3, é típico, Deus sempre deixa os seus exércitos numa porção menor, os inimigos parecerem muito maiores. Por quê? Para que ninguém se glorie das vitórias. A vitória, seja de um exército, seja de um servo de Deus, ela vem por causa do Senhor. Ele é o general de toda a batalha. Então entenda isso e pare de temer. Pare de olhar para você e dizer: sou tão fraco, tão pequeno. A luta é tão maior. A autocomiseração, a dó de si mesmo, não vem de Deus e é uma maldição. Rejeite isso da sua vida. Você pode até pensar assim: sei que sou pequeno, sei que não tenho força, mas o Deus que habita em mim é forte e é maior do que todas as coisas. Sei que o mérito não é meu, mas os méritos do meu Deus são suficientes para alcançar esta vitória. E vá avante, vá adiante. Não se abata, não pare, não pare. Há uma canção que diz que em tempo de guerra nunca podemos parar de lutar. Não podemos baixar a guarda, não podemos parar de adorar. Em tempos de guerra, temos que avançar. Então, libera aquela palavra de bênção, libera aquela palavra de vitória. Davi, o seu último ato antes de investir contra o gigante foi liberar a palavra. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Libere a palavra de vitória e marche. O verso 3, para encerrarmos por hoje. Davi diz assim: o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, ou aquele que é piedoso. Existe o Salmo 24, se não me engano, 24, 14, ou 25, 14. Tinha invertido. Salmo 25, 14. Também vai destacar quando chegarmos lá, querendo Deus. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Mas além da separação daquele que lhe é querido, aqui no Salmo 4, o salmista está dizendo: o Senhor separou aquele que é piedoso para si. E olha que interessante. No português, a palavra piedade traz a ideia de sentimento de compaixão por alguém, né? Ou alguém que tem compaixão do próximo, aquele homem é piedoso. Você fala: ele faz tanta caridade, então ele é benemérito, né? Na realidade, a palavra piedoso, lá na sua etimologia do hebraico, né, aqui traduzido em piedoso para nós, significa aquele que segue a vida de santidade. Pastor, aquele que é santo, que é perfeito. Não, este ser não existe sobre a terra hoje. O único que passou por aqui, santo e perfeito, foi Jesus Cristo, né? Todos nós, seres humanos, estamos num constante processo de aperfeiçoamento. O que é o processo de santificação? É a segunda fase do plano de salvação. Primeiro momento, conversão. Segundo momento, santificação. Terceiro momento, glorificação. Primeiro momento, conversão, quando nós recebemos Jesus e veio aquela transformação na nossa vida. Segundo momento, imagine uma linha do tempo ocupada, né? Lá no início você tem o primeiro pontinho, conversão, depois em seguida santificação, que vai até o final. O último pontinho, glorificação, vai estar lá no finalzinho dessa linha do tempo. Ué, pastor, então a santificação ocupou a linha toda? Sim, porque é todo o tempo que nós estamos aqui na Terra. Em todo o tempo que estamos aqui, nós precisamos buscar em Deus o crescimento espiritual. Olha o tema do nosso canal: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias, no decorrer do capítulo 6, você vai encontrar esse nosso tema lá, né? Jesus diz em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento, avanço para o crescimento. Não estamos aqui na Terra para ficar estagnados, não estamos aqui na Terra para retrocedermos, estamos aqui
temos uma missão do Pai em nossas vidas. E para concluir, nós precisamos aprender todos os dias a avançar. Por isso, enquanto estamos na Terra, estamos dentro desse processo de santificação, que envolve vida devocional, oração, jejum, palavra de Deus. Essa comunhão linda, quando esse momento aqui é um momento devocional. É um momento onde nós estamos buscando a santificação. Entendeu? Então veja, o Senhor separou para si aquele que está em busca da santificação. E aqui, queridos, nós vemos que existe uma distinção. Deus faz uma distinção muito clara entre o piedoso e os poderosos. Lembra? No versículo 2, Davi está dizendo para nós, ou nos dando a entender, que ele está sofrendo um cerco, uma perseguição por parte de pessoas muito influentes, de alta posição. No verso 3, ele está dizendo: eu oro ao Senhor, porque ele separou para si aquele que é piedoso. Sabe o que Davi quer dizer? Deus faz uma clara distinção entre o piedoso e o poderoso. Os poderosos podem ter certa força na terra, mas o piedoso, com o seu clamor, ele alcança o céu. Então, não importa o tamanho do exército, as altas posições, as influências que cercam ou que vêm contra as nossas vidas. Importa como está a sua vida com Deus. Você está dentro da classificação de piedoso ou poderoso, não é? Porque a gente, quando confia aí no nosso poder humano, nas nossas influências humanas, nós muitas vezes nos frustramos. Nós devemos viver uma vida de piedade, eu diria uma vida de santificação, uma vida simples. Ter a nossa rede de amigos, sermos fiéis nas nossas amizades. Amizades desinteressadas, né? Eu não sou amigo do A porque ele é influente ou do B porque ele tem uma alta posição. E na sua rede de amigos você vai ter pessoas, sim, de poder aquisitivo maior ou menor, de maior ou menor grau de influência, enfim. O importante é que as suas amizades sejam verdadeiras e desinteressadas. E que você tenha pessoas cercando você também, com a mesma motivação, sem nenhum outro interesse, senão a sua amizade. Esse é um parênteses que eu abri, tá? Mas fechando aqui agora. Não importa o poderio da situação que cerca você, se tem alta influência, se tem poder da terreno, o Senhor separou para si aquele que busca comunhão com Ele. E quando este ora, ele é ouvido. Olha o que Davi fala. O Senhor ouvirá, o Senhor separou para si aquele que é piedoso, e o Senhor ouvirá quando eu clamar. Confie dessa forma. Sustente uma vida de comunhão com Deus. O seu clamor Deus está ouvindo. Se você é aquela pessoa que estava dentro do campo da frieza espiritual, da mornidão, essa palavra vem para você hoje para te despertar. Retorne a sua vida com Deus. Pastor, eu queria tanto que Deus me ouvisse. Ele está ouvindo, mas Ele está esperando que você volte à posição, à busca da santificação. Há tantas bênçãos nas regiões celestiais retidas. Tome uma posição hoje e elas serão liberadas em Cristo Jesus para você. Amém? Vamos orar juntos, nosso Deus, nosso Pai eterno e poderoso, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Aqui estamos nós unidos em oração nesta noite, clamando a Ti pelo socorro, recebendo o direcionamento da Tua palavra, orando por aqueles que estão em grande aperto, Senhor. Estamos aqui orando por aqueles que estão em grande aflição. Senhor, não sabemos o que está ocasionando tudo isso, se é uma enfermidade, se é uma situação envolvendo família, trabalho, profissão, mas não importa, meu Deus. Seja o que for, Tu és o Deus que amplia as nossas tendas. Tu és o Deus que nos tira do lugar de aflição e nos coloca num lugar espaçoso. O Senhor nos traz para um lugar espaçoso, ó Deus, que se quebre todo jugo de opressão, que se quebre todo jugo
pesado de sobre esta vida neste dia, nessa hora. Que os cativos sejam libertos, os enfermos sejam curados, aqueles que estão sendo alvo de tramas, de perseguições e conspirações, sejam livres deste cativeiro no poderoso nome de Jesus. Como diz a tua palavra, o Senhor separou para si todo aquele que busca comunhão contigo, vida de santificação. Nós cremos, Senhor, que a nossa voz é ouvida. Aquele que o Senhor separou para si é ouvido nos céus. Cremos que o Senhor nos separou, cremos que o Senhor nos ouve nessa hora. Por isso eu declaro sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, eu declaro sobre esta vida a bênção poderosa do Senhor neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grande e poderosamente, tá? Esse é o início do Salmo 4. Querendo Deus, voltamos nosso próximo encontro com a segunda parte, a finalização deste salmo. Fica ligadinho aqui para não perder. Não se esqueça, não saia desse vídeo antes de se inscrever no canal. Clica no sininho para receber a notificação. Deixa um joinha que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.